Alô, meus amigos, estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversando Agro aqui na TV Minuano, nosso encontro semanal para falar do agronegócio, os assuntos que norteiam este setor tão importante e fundamental do nosso país. Lembrando sempre que esse programa tem a coprodução da AgroEffective, todos sábados, 10h30 da manhã, reapresentação domingos, às 10h30 da manhã, aqui na nossa TV Minuano. Antes de irmos para o nosso primeiro assunto do dia, vamos saber como será a previsão do tempo. É com ela, Rejane Costa. A próxima semana terá queda nas temperaturas e possibilidade de geada no Rio Grande do Sul. Entre sábado e domingo, o sistema que trouxe instabilidade se afasta e perde força sobre o estado. Com isso, a chuva deve ocorrer apenas em pontos isolados, principalmente nas áreas mais ao norte e próximas ao litoral. Neste sábado e domingo, também há possibilidade de rajadas de vento pontuais na faixa litorânea. De segunda a quarta-feira, uma massa de ar mais seco e frio passa a influenciar o tempo em todo o território gaúcho. A tendência é de tempo estável, sem previsão de chuva significativa. Com o declínio das temperaturas, pode haver geada entre segunda e quarta-feira, especialmente na fronteira oeste, Campanha, Serra e Campos de Cima da Serra. Os acumulados de chuva devem variar entre 0 e 50 milímetros no período, com pontos isolados podendo superar esse volume. Essa então a previsão do tempo aqui no programa, e o nosso primeiro assunto hoje é sobre o mercado de defensivos ilegais. Números mostram aí que foram destinados 230 toneladas nesse último ano de 2025, e para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o gerente de combate a produtos ilegais da CropLife Brasil, o Nilton Mendes. Nilton, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Prazer é meu, Nestor. Satisfação é participar aqui e poder contribuir com essas informações tão importantes sobre esse assunto. Bom, Nilton, esse número de 230 toneladas de defensivos agrícolas legais aí que tiveram essas destinações nesse ano de 2025, o que isso representa, assim, em relação ao setor, esse mercado ilícito, né, de insumos agrícolas que infelizmente acaba chegando ao produtor? Nestor, isso aqui é apenas um pequeno retrato, né, da dimensão que o problema se apresenta aqui para o nosso agricultor. 230 toneladas é só um número que nós aqui como entidades da indústria promovemos a destinação ambientalmente correta, em decorrência das apreensões que as autoridades realizaram, né? As autoridades policiais de defesa agropecuária e de defesa ambiental, em todas as suas atividades de fiscalização e repressão, vão apreendendo esses produtos ilegais, oriundos do contrabando e oriundos da falsificação e da adulteração de defensivos. Então, a indústria, como uma forma de colaboração com o poder público, realiza o que a gente denomina de destinação final ambientalmente correta, através da incineração por uma incineradora ambientalmente certificada, para que nenhum resíduo, né, chegue ao meio ambiente, em decorrência da queima de todos esses produtos ilícitos que estariam no campo se não fossem as ações das autoridades apreendendo e recolhendo esses produtos na medida em que desempenham operações de fiscalização, de repressão, ou mesmo apreensões que ocorrem nas estradas e nas rodovias brasileiras. Bom, a gente tem também esse número aí nesses últimos 6 anos, 1.600 toneladas que foram também destinadas, né? E a gente sabe, né, cada vez que tem números grandes como esses, também pode ser tanto a questão de o aumento da fiscalização, que consegue conter mais esse tipo de crime, mas também um aumento desse tipo de crime, né? Como é que vocês estão vendo também essa questão, esse reforço na fiscalização, ou também, ou junto disso, estão se buscando cada vez mais também acabar lesando esse produtor, né? Olha, você ponderou muito bem. Se a gente pegar os últimos 6 anos, só nós aqui como entidade da indústria, você falou de 1.600 toneladas, agora há pouco eu fiz uma atualização, considerando as últimas destinações do mês passado, nós já alcançamos 1.782 toneladas. Né? E volto a dizer, boa parte disso apreendido no Rio Grande do Sul,
apreendido nos estados que fazem fronteira com os nossos países vizinhos, né? Ou seja, a maioria desses produtos apreendidos é oriundo do contrabando. Mas há também uma parcela significativa de produtos falsificados e adulterados, que o agricultor, o produtor rural compra e adquire, muitas vezes buscando redução de custos, ele procura por menos preço, né? Ele reduz custo na aquisição, mas ele acaba tendo um prejuízo maior, porque o produto, além de ser falsificado e não entregar aquilo que o produto legítimo entregaria em termos de defesa, em termos de proteção, em termos de produtividade e eficiência, ele ainda acaba contaminando suas terras e a cultura que ele está produzindo. Então, é importante que o produtor fique atento a isso, né? Como eu disse a você, isso aqui é só um retrato desse problema, né? Nós temos uma quantidade muito maior de apreensões que acontecem no Brasil e recebe outra destinação, às vezes por parte da própria autoridade, como é o caso da Receita Federal. E aí no Rio Grande do Sul, especificamente, tem meios próprios para fazer a destinação. E esses produtos, além de trazerem inúmeros contaminantes, porque não passam pelo sistema de produção legal, né? Ou seja, não se observa controle de qualidade da produção, não se retira os contaminantes, eles impactam de várias maneiras a produção agrícola do produtor rural, que faz a equivocada decisão de adquirir, de usar esses produtos. Portanto, é importante esse serviço que você está fazendo aqui, de levar essa informação para o produtor, para que ele saiba identificar quando ele se deparar com um produto suspeito e ele tomar uma decisão consciente, né? Especialmente naqueles casos em que o produto é adulterado e falsificado e pode enganá-lo. Pois é, e falaste justamente dessa questão, né, das regiões, acho que do Rio Grande do Sul, especialmente, onde nós estamos, da questão do contrabando, né, e viu que isso é muito forte, especialmente nessas áreas fronteiriças, né, aqui no Sul e Centro-Oeste, mas também tem a questão da falsificação no Sudeste, né, e isso também mostra aí que em diferentes regiões existem diferentes tipos de crime também. Exatamente. Nas regiões fronteiriças, como o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até Rondônia, inclusive, é muito mais presente o produto oriundo do contrabando, porque está muito mais próximo, está mais fácil, mais disponível, né? Mas no interior do Brasil é muito comum encontrar grandes apreensões, como que aconteceu aqui no estado de São Paulo, em dezembro de 2025, e agora, recentemente, no mês de março, aconteceu no estado de Minas Gerais grandes apreensões, volumes significativos de defensivos agrícolas falsificados e contrabandeados também. Então, infelizmente, o Brasil é muito rico, muito grande, tem uma agricultura pujante, muito desenvolvida, e essa agricultura demanda por insumos. E é exatamente essa demanda que o criminoso aproveitou para explorar. Explorar especialmente por quê? Porque nós temos produtores que estão desinformados, produtores que estão buscando reduzir margem de custo de produção e às vezes tomar uma decisão, né, de adquirir um produto sem nota, um produto que não tem a origem certificada e ele está indiretamente fomentando o crime organizado. Aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu falo aí porque estou aqui no Sudeste, né, a gente tem notícias recentes das autoridades e grandes volumes apreendidos de produto contrabandeado no mesmo ambiente, nas mesmas propriedades, das mesmas revendas em que se apreende semente pirata. Para você ver como as irregularidades estão se conectando, né? Inicialmente a gente tinha só uma adesão pontual ao contrabando, ela ganhou uma dimensão tão grande que ela está alimentando inclusive o mercado de sementes piratas. O país vai produzir semente pirata, obviamente que não vai usar um produto legítimo, né? Ele vai usar um produto contrabandeado, eventualmente um produto falsificado e até roubado, né? Ele está tomando uma decisão muito ruim para o produtor agrícola como um todo, para o agronegócio como um todo, para a reputação da produção agrícola brasileira. Isso pode impactar, inclusive, em embargos das exportações brasileiras. Tem toda essa questão, né, que é preciso ficar de olho, mas para a gente também já fechando, Nilton, a gente já falou um pouco aí do produtor, dos problemas, mas esse produto também chegando, né, ali, de forma indireta a esse consumidor, também é uma grande preocupação?
Sim, a gente não teve nem tempo de abordar os impactos que a contaminação desses produtos podem trazer para nós brasileiros enquanto consumidores da produção agrícola, que aqui dentro é feita para o nosso uso e consumo, né? Recentemente, se não me engano, na última pesquisa da Anvisa sobre limites máximos de resíduos, né, de defensivos agrícolas e de outros insumos na alimentação brasileira, se identificou uma redução significativa dos casos de contaminação. Isso é muito bom, né? Indica que no longo prazo, em decorrência de uma atuação sempre presente das autoridades de vigilância sanitária de meio ambiente, essas contaminações têm diminuído, mas pontualmente num ou outro estado ela ainda acontece, né? Eu me lembro que, acho que no mês passado, o órgão de defesa agropecuária do estado de Santa Catarina divulgou dados do estado, no qual também se constatou a redução dessa contaminação. Isso é importantíssimo de dizer, de registrar, de parabenizar as autoridades de defesa agropecuária por essa iniciativa. Contudo, né, temos que tomar cuidado para que esses índices não subam, para que isso não repercuta no alimento que o brasileiro consome. Bom, Nilton, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, explicar esse tema tão importante para o nosso produtor e para a sociedade como um todo, e parabenizar vocês aí por esse trabalho de combate a esse tipo de crime. Muito obrigado. Eu que agradeço, ficamos à disposição para mais esclarecimentos, tá? Parabéns a vocês pela iniciativa e a divulgação. Muito bem, vamos conferir agora então as cotações dos produtos agropecuários, o comportamento dos preços na semana. Ela está de volta conosco, Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 57,67 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 178,56 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 58,98 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 115 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 66,88 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 12,05 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 10,07 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,31 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,15 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,75 o quilo vivo. Esses então os números dos preços da semana, e a gente vai a um breve intervalo e volta em seguida com mais Conversando Agro para você aqui na TV Minuano. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. E a gente está de volta aqui na TV Minuano com o nosso Conversando Agro, encontro semanal do agronegócio aqui na nossa emissora, nesse programa com a coprodução da AgroEffective. E nós vamos conferir de imediato as notícias da semana, o que foi destaque com ele, Arthur Chagas.
A Conab comercializou 22.700 toneladas de arroz gaúcho em novo leilão. Segundo a Federarroz, todos os lotes do Rio Grande do Sul foram negociados. A Arco abriu as inscrições para criadores que desejam expor ovinos na Expo Inter de 2026. O prazo vai até 27 de julho, às 16 horas, pelo site da entidade. A Mostra de Educação Profissional de Escolas Técnicas Agrícolas terá inscrições de 1º a 10 de julho. A meta terá a etapa virtual em julho e fase presencial durante a Expo Inter na casa da GPTEA. A produção de terneiros será tema do Fórum Promebo na prática durante a FENAGEM em Pelotas. A programação terá palestras e demonstrações sobre padronização, rastreabilidade, mercado e seleção genética. O Combap e a Conferência Internacional de Agricultura de Precisão já somam mais de 500 inscritos. Os eventos ocorrem de 13 a 16 de julho no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. A ABCB avaliou como positiva a participação da Bubalinocultura na Mega Leite em Belo Horizonte. A programação teve palestras, exposição de animais, degustações, dinâmicas com bubalinos. Segundo a entidade, a presença ajudou a ampliar o conhecimento sobre leite, carne e derivados de búfala. Estão aí os principais fatos da semana e o nosso segundo assunto aqui no programa são os queijos autorais. Uma publicação da Secretaria da Agricultura traz informações importantes sobre esse setor. E para conversar com a gente aqui está o Alexander Sensi, que é pesquisador da Secretaria da Agricultura. Alexander, obrigado pela presença aqui conosco no estúdio. Obrigado, Nestor. Bom, Alexander, fala um pouco sobre essa publicação, o que ela traz aí de importante para esse setor. Acho que uma questão importante inicial é que nós vivemos um momento nessa produção de alimentos que é essa ressignificação dos produtos locais, com o território, com todas as questões das tradições, com questões que vão em direção àquele produto com uma singularidade, não mais um produto tão padronizado. E nesse contexto, então, a criatividade dos produtores faz surgir esses novos produtos, que no caso do queijo, hoje se chama de queijos autorais. Então, dentro desse cenário, a Secretaria de Agricultura ela identificou uma demanda que é justamente, então, tendo um novo produto, como registrar esses produtos nos serviços de inspeção para que os produtores possam comercializar esses produtos. Os produtos que são tradicionais, os queijos tradicionais, todos eles possuem o seu regulamento técnico de identidade e qualidade. Porém, um produto novo, ele precisa ter uma atenção específica na hora do registro. E foi nesse sentido, então, que a equipe, autores do livro, discutiram esse tema e publicizaram isso através, então, desse material para justamente orientar tanto os produtores, os órgãos de assistência técnica, como também auxiliar os serviços de inspeção, seja a inspeção municipal, estadual ou a inspeção federal, para regularizar e registrar esse tipo de produto. E esse tipo de informação é importante, porque a grande maioria desses produtores geralmente vem de agricultura familiar, de pequenos produtores, e que às vezes não tem uma orientação correta, e a partir disso, então, eles começam agora a ter mais informações para poder justamente ter o seu produto no mercado. Exatamente, assim, como é um produto novo, e isso é novidade também para o conjunto dos atores, seja o produtor, assistência técnica, fiscalização, ter uma orientação centralizada que ajude a direcionar o processo de registro é muito importante. Então, no caso da assistência técnica, especialmente no Rio Grande do Sul, nós temos um programa chamado Programa Estadual de Agroindústria Familiar, onde tanto as equipes da Emater como da Secretaria de Desenvolvimento Rural operam esse programa, auxiliam o produtor a se regularizar, a se formalizar, e esse livro, esse material também vai auxiliar que essas equipes no trabalho com os produtores possam então já passar uma informação direcionada para o registro desses produtos. E o importante disso, que muitos desses produtores buscam esses mercados. Hoje em dia tem muitas, como falaste, da inspeção municipal, estadual e federal, que determinam aquelas localidades onde eles podem vender. A partir disso, eles podem também daqui a pouco alcançar novos mercados, tendo essa consulta, essa regularização.
Sim, hoje o serviço de inspeção, ele mantém essa situação de terem inspeção municipal, estadual ou inspeção federal, mas existem as chamadas equivalências. Então, os municípios, os estados podem buscar a equivalência para que os produtos possam ser comercializados além da sua região específica de abordagem da fiscalização. Mas nesse ponto do registro de inspeção, né, do livro especificamente sobre os queijos autorais, os serviços de inspeção vão ter nesse material um subsídio bastante importante, porque diferente, como eu comentei, dos produtos que já possuem regulamento técnico de identidade e qualidade, RTIQ, onde a normativa para esses produtos já está bem estabelecida, uma vez que são produtos tradicionais, bem consolidados, bem conhecidos, o serviço de inspeção também precisa ter uma padronização na forma de registrar esse novo produto. Então, você imagina que um produtor, ele é criativo, né? Ele desenvolve um novo produto, mas no momento do registro, se não tem uma orientação mais específica, muitas vezes pode ser que haja uma certa dúvida em como registrar esse produto, como que a denominação desse produto vai no rótulo, né? Para que o consumidor saiba que é um produto regularmente registrado, saiba aquela categoria daquele queijo, mas ao mesmo tempo não perca essa condição de produto autoral, que é justamente a grande novidade, né, para o mercado de consumo. As pessoas, elas buscam experimentar novos produtos, buscam conhecer outras formas, outros sabores, outros tipos de produtos, e o produtor, né, das agroindústrias de queijos são muito criativos, né? Os produtos são maravilhosos, são produtos com bastante qualidade, bastante sabor, com particularidades muito específicas. E cada vez mais esses produtos têm tomado dimensões muito, muito significativas, particularidades nossas, das nossas regiões, do nosso estado, né? E cada estado, cada região do Brasil, pela diversidade, tem as suas condições de produzir produtos específicos, e isso vale tanto para produtos tradicionais, que cada vez mais têm sido revalorizados, mas também vale para esse mundo dos autorais, que são produtos novos, produtos diferentes, produtos com novos sabores e novas texturas, novas formas de produzir. E são produtos que cada vez mais aí estão, além, como falaste, do reconhecimento, inclusive em prêmios, em concursos, cada vez mais reconhecidos também. E claro que isso aí o consumidor recebe uma informação dessa e quer saber também aquele produto. Exatamente. Então, os produtos brasileiros cada vez mais têm tomado dimensões muito interessantes, né? Tanto para dentro do país, né? Onde várias regiões passam a conhecer a diversidade desses produtos, mas também para fora do país, várias premiações, né? Especialmente no caso dos queijos, os produtos brasileiros têm sido premiados em concursos bastante renomados, né? Fora do país. E geralmente esses queijos autorais, né, artesanais também, como se fala muitas vezes, eles são grandes atrações em feiras. Nós temos a Expo Inter, por exemplo, feiras da agricultura familiar, que eles sempre também estão lá e tudo isso, todo esse trabalho também vai permitir que eles também façam essa divulgação nessas feiras. Exatamente. Hoje, qualquer evento numa cidade, numa região, né, eventos maiores, todo mundo busca onde está o pavilhão da agricultura familiar, onde estão os produtos da agricultura familiar. Então, ter esses produtos registrados, eles podem ser, então, melhor conhecidos, melhor divulgados, né? O consumidor vai ter mais facilidade de acesso com esses produtos. E as feiras, elas têm se demonstrado um espaço bastante importante para a comercialização desses produtos das agroindústrias familiares. E isso traz uma confiabilidade também para aquele consumidor que está consumindo aquele produto. Exatamente. Assim, todo produto, além de ser saboroso, de ter qualidade, ele não pode conter nenhum risco para quem consome. Então, nesse sentido, também é importante, né, o consumo de produtos registrados, produtos regularizados, e o registro de queijos autorais. Esse material vai justamente nesse sentido, subsidiar para que para que os serviços de inspeção eles possam justamente, então, com uma maior brevidade possível, né, registrar o produto e o produtor ter à disposição de comercialização os mesmos. Para a gente finalizar, como é que se acessa essa publicação, o site da Secretaria? Tem ela também impressa em alguns lugares? Sim, no momento, então, a publicação está disponível no site da Secretaria da Agricultura, então www.agricultura.rs.gov.br, publicações, você vai achar lá o material disponível gratuitamente,
E na sequência também esse material vai estar impresso, né, disponível da forma impressa. Alexandre, muito obrigado por essas informações, a disponibilidade de estar aqui com a gente, falar desse assunto tão importante que é essa produção dos queijos aqui no Rio Grande do Sul, e parabéns mais uma vez pela publicação de vocês. Obrigado, e a equipe toda da Secretaria fica à disposição. Muito bem. Antes de a gente fechar o nosso programa, vamos conferir também a agenda do setor, o que vem de destaques na agenda. Vem com ela, Ieda Risco. O remate do sonho será realizado no próximo domingo, dia 14, às 4 horas da tarde, em Uruguaiana. O leilão terá oferta de 31 lotes da GAP Genética com animais da geração 2024. A condução será da Trajano Silva Remates, com linhagens voltadas à morfologia e à função. O 16º Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales será realizado nos dias 19 e 20 de junho em Santana do Livramento. O evento reúne produtores, técnicos, pesquisadores e instituições do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A programação terá debate sobre pecuária sustentável, campos nativos, biodiversidade, inovação e políticas públicas. Essa então a agenda do setor, e a gente vai ficando por aqui com mais um Conversando Agro. Lembrando sempre, acompanhe a gente nas redes sociais da TV Minuano com toda a diversidade da programação da emissora. Além disso, também acompanhe as redes sociais da AgroEffective com cortes deste e de outros programas, outros conteúdos, e no nosso Spotify o programa O Campo e Notícia, que traz uma entrevista especial sobre um plano de saúde para os solos. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações para vocês. Até mais!